Bem, sorriam, vocês estão sendo gravados, né? Vou agora projetar minha tela. Deixa eu só já colocar aqui a aula. Sete. Vixe Maria, participante Rafaela foi removida da reunião. Será que eu removi sem querer, hein? Enfim, vocês estão vendo minha tela, pessoal? Sim, professora. Sim, professora. Pronto, então vamos. Vou colocar aqui do lado, porque vocês ficam entrando, aí eu não sei se vocês entraram ou não. Onde é que tá isso? Acabei de abrir. Vou tentar abrir de novo. Pronto, vamos lá, galera. Então, vamos começar, né? Então, a aula de hoje é Fundamentos Radiológicos dos Tumores Ósseos, certo? Se vocês quiserem interromper, pode interromper, tá? Se tiver alguma dúvida, pode falar. Pessoal, essa aula, basicamente, o que eu quero que vocês pensem é que se você está diante de uma pessoa de qualquer idade, certo? Tumores ósseos, eles podem acometer qualquer idade, que está com uma dor ou um aumento da região daquele osso ou da articulação por alguns meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá certo? Esse negócio de meses é uma coisa que é muito marco clínico de tumor ósseo, certo? Então, você tem que cogitar em um tumor ósseo, tá bom? E, inclusive, na Associação Peter Pan, né, a gente vê bastante crianças e adolescentes com essa sintomatologia, tá certo? Um dos tumores mais comuns pediátricos é justamente o osteosarcoma, que é um tumor bem agressivo, tá bom? A gente vai mostrar um pouquinho dele. E como é que a gente vai fazer essa investigação? Então, a investigação dos tumores, ela é uma investigação simples. A gente vai fazer um raio-x, simples raio-x, sempre duas incidências, um AP e um perfil, tá bom? A TC, a ressonância e a cintilografia, elas são exames que podem ser úteis, mas principalmente no contexto de estadiamento e para avaliação de resposta de quimioterapia. E na maior parte das biópsias de osso, né, a maior parte das biópsias, ela não é necessária. Por quê? Porque finalmente, né, a radiologia, ela consegue superar muitas vezes a patologia. Tá? Então, o estudo radiológico, ele às vezes é mais importante do que o estudo de biópsia, para você dizer se a lesão é agressiva ou não, tá bom? Então, nem sempre a gente biopsia. Na verdade, existem a maior parte das lesões ósseas, a gente não biopsia. A gente faz raio-x mesmo, tá certo? E lembrar uma outra situação. No raio-x, a lesão ela só vai ficar visível quando ela tem mais de 30% de erosão óssea, entendeu? Então, se você está diante de uma suspeita clínica que você realmente pensa que é tumor ósseo, vale a pena, depois do raio-x, se você não vir nada de alteração da textura do osso, você pedir uma tomografia, tá bom? Porque a tomografia ela pode ver lesões menores, tá certo? E o que é o grande foco desta aula? O grande foco é justamente esse slide, pessoal. Eu quero que vocês saibam diferenciar quando uma lesão é mais agressiva ou menos agressiva, tá? Lembrar que no tumor ósseo a gente não fala maligno e benigno, a gente utiliza mais esse termo, mais agressivo, menos agressivo. Por quê? Alguém sabe me dizer por que a gente geralmente utiliza mais esse termo agressividade, ao invés de dizer benignidade ou malignidade? Tem a ver porque alguns tumores benignos, eles também podem ser muito agressivos?
Perfeito, perfeito, Gabi. Eles podem ser mais agressivos, mas não exatamente pelo contexto de mitose ou mutação, e sim porque eles podem fazer fraturas do osso. Então, eu vou mostrar inicialmente para vocês essas duas lesões, né? São duas localizações semelhantes, ou lesões metadiafisárias, tá certo? E aí, o que é que vai diferenciar? Por que essa lesão, qual é a lesão mais benigna e qual é a lesão menos benigna, né? Menos agressiva, digamos assim. Primeiro de tudo, você observe para as bordas desta lesão. Então, as bordas dessa lesão, elas são bem visualizadas. Eu estou vendo bem direitinho os limites dessa lesão, certo? Outra coisa é a zona de transição. Se a zona de transição entre onde eu vejo a lesão e onde tem osso saudável é uma zona estreita, né? Então, isso é uma coisa boa, tá? Então, limites bem definidos, zona de transição estreita, tá certo? Esses dois sinais são muito sugestivos de que essa lesão é de baixa agressividade. Já olha para essa outra lesão. Essa outra lesão, você não tem um limite bem definido de onde termina ela e onde começa o osso saudável. E você tem uma zona de transição longa, né? Então, você não consegue ver direito onde termina e onde acaba. Então, isso aqui é um tumor mais agressivo. Mas olha que contrassenso, você olha para isso aqui e você pensa, gente, essa lesão ela é mais osteolítica, aí você tende a pensar, não, isso aqui é mais agressivo, né? Você tende a achar isso, mas não. A questão de ser osteolítico ou osteoblástico pouco importa para a questão de mais agressivo ou menos agressivo. Agora, claramente, essa lesão ela tem um grande risco de fratura. Grande risco, porque o osso aqui ele está totalmente com pouco osteófito aqui tem pouca célula, né, dando sustentação. Então, se o paciente bate aqui, ele vai quebrar. E fratura óssea é uma coisa importante, inclusive causa de morte, né? Principalmente em idoso. Então, um paciente idoso que tem uma lesão osteolítica, né, como essa, ele tem uma grande chance de sofrer uma fratura e, consequentemente, ficar acamado e fazer um TEP e morrer por conta disso. Então, por isso que a gente utiliza mais o termo mais agressivo ou menos agressivo, tá bom? Então, essa lesão, ela é menos agressiva do que esta lesão, tá certo? Então, eu quero que vocês foquem nisso. Professora. Diga, querida. Essa lesão menos agressiva, ela tem um risco de fratura tão grande quanto da mais agressiva? Tem. No caso específico, nesta específica, porque ela é muito osteolítica, ela tem um maior risco, tem aparentemente mais risco de fratura até do que essa. Né? Concorda comigo? Porque ela tem menos osso do que essa, tá certo? Sim. Então, uma coisa não exclui a outra, né? Então, às vezes, você vai estar diante de uma lesão bem agressiva, se ela tivesse uma área bem osteolítica aqui no meio, mas uma zona de transição bem longa, ela também teria um alto risco de fratura, né? Mas certo. Uma coisa tem relação, a agressividade que a gente utiliza, ela tem mais relação com as mitoses, com a chance de você tirar esse tumor e não conseguir acabar com a multiplicação celular dele, né? Você vai fazer uma quimioterapia, a radioterapia não conseguem combater a taxa de mitose daquela lesão, certo? Então, por isso que ela é mais agressiva. E não por conta do risco de fratura. O risco de fratura tem associação com osteolítica, por exemplo, né? Que essa aqui é osteolítica, mas essa daqui é mais agressiva, tá bom? O tratamento dela é muito pior do que essa, tá? Essa daqui, geralmente, você só acompanha, você não vai fazer radioterapia, não vai fazer quimioterapia, ela parece uma lesão benigna. Só que, por exemplo, essa pessoa, você vai dizer assim, olha, não faça esporte de impacto, tá? Porque você tem um alto risco de ter uma fratura do colo do fêmur, tá certo? Então, assim, é mais uma coisa, assim, de proteção do que essa. Essa daqui você tem que combater o quanto antes, né? Tem que fazer o tratamento de uma lesão óssea o quanto antes. Por quê? Porque isso aqui vai pegar o osso da pessoa todo, vai subir, tá? E vai tomar o arcabouço ósseo, o esqueleto ósseo da pessoa. Tá certo. Obrigada. Tá certo? Vocês entenderam a diferença? Essa diferença é o principal aspecto desta aula que eu quero que vocês saibam. É o principal. Ó, tem 22 slides. O quarto slide, ele é fundamental, tá certo? E aí, assim, para a gente estreitar o diagnóstico diferencial, eu não quero que vocês saibam, essa lesão é tal, essa lesão é Y. Eu vou falar algumas lesões que eu acho que são importantes vocês saberem, porque elas, epidemiologicamente falando, elas são comuns, então é importante que vocês saibam.
Mas existem alguns parâmetros radiológicos que não obrigatoriamente vão nos falar de agressividade. O que vai nos falar de agressividade principal é a questão da zona de transição, que eu já falei naquele slide anterior, tá? Outra coisa importante é a reação periosteal, o acometimento de partes moles e os limites do osso, tá? Então, essas características são as principais para falar de agressividade. Agora, saber se a lesão é osteolítica ou osteoblástica, vai só me dizer que tipo de lesão que é. Por exemplo, essa lesão aqui, ó, cisto simples, é uma lesão bem delimitada, de bordas bem visíveis, zona de transição curta, é uma lesão bem pouco agressiva. O encondroma também, o encondroma é essa lesão osteoblástica, que você também tem limites bem definidos, tem zona de transição curta, também é uma lesão menos agressiva. Então, dizer se ela é osteolítica ou osteoblástica não está falando de agressividade. Está falando só de risco de fratura, por exemplo. E para eu saber classificar se é um cisto simples, por exemplo, ou se é um encondroma. Para eu chegar nesse diagnóstico diferencial, tá certo? Outros parâmetros radiológicos, por exemplo, localização da lesão. Se a lesão está na diáfise, se está na metáfise, se está na epífise, também vai me ajudar mais a estreitar qual o nome da lesão. Tá bom? Por exemplo, lesões metadiafisárias. Osteosarcoma é uma lesão metadiafisária, geralmente, tá certo? Ewing também costuma ser uma lesão metadiafisária, mas não está querendo falar de agressividade ou não. Existem lesões agressivas que são epifisárias, metadiafisárias e diafisárias, tá certo? Então, é só para vocês saberem que isso não é o principal para falar de agressividade de uma lesão, tá bom? Geralmente, as lesões excêntricas, né, elas tendem a ser mais agressivas do que as concêntricas, tá? Mas também não é uma coisa obrigatória. Agora, zona de transição, essa eu já falei para vocês. Quanto mais curta, melhor para o paciente. Quanto mais longa, pior para o paciente. Em termos de agressividade, o tratamento vai ser bem mais difícil. Reação periosteal. Reação periosteal, eu vou mostrar para vocês um slide bem direitinho o que é. Se tiver reação periosteal, geralmente é uma coisa ruim, certo? Exceto se a reação periosteal é do tipo sólida, que é praticamente quando você diz que não tem reação periosteal. Aí você fala que reação periosteal sólida é o tipo que é mais benigno, menos agressivo. Agora, existem reações periosteais do tipo raio de sol, eu vou mostrar para vocês já, tá? Essas significam que as lesões são mais malignas. Outra coisa que é muito importante, se a lesão acomete partes moles. Então, por exemplo, o osteosarcoma, isso aqui é uma radiografia, certo? Isso aqui é uma radiografia, isso aqui é um osteosarcoma, tá? Então, você percebe que tem aqui um componente de partes moles infiltrando essa lesão, certo? Então, esse componente de partes moles já me fala que essa lesão deve ser maligna, deve ser mais agressiva. E isso aqui, pessoal, é uma ressonância magnética. Olha só, isso aqui é o osso na ressonância magnética, e isso aqui ao redor é acometimento de partes moles dessa lesão, tá? Então, se acometeu partes moles, saiba que isso é uma lesão de alta agressividade, tá certo? Só para vocês acompanharem essa característica radiológica que geralmente fala a favor de coisa ruim. Tá bom? Se rompeu ou não rompeu a cortical óssea, também isso pouco importa na questão da agressividade, tá? E aí, aqui, só para vocês saberem que, dependendo da faixa etária, né, a gente vai ter mais ou menos diagnósticos diferenciais. Então, por exemplo, se você está diante de uma idade mais baixa, essas são as lesões mais comuns, tá certo? Então, granuloma eosinofílico, sarcoma de Ewing, osteosarcoma, leucemia, tá? Isso aqui são lesões mais malignas. Tá? Na faixa etária de 10 a 20 anos, tem essas outras alterações. De 20 a 40, outras lesões. O que é que eu quero que vocês saibam? A partir de 40 anos, qualquer lesão que vocês encontrem na radiografia de um paciente pode entrar como diagnóstico diferencial metástase. Qualquer lesão. Se é uma lesão bem definida, se é uma lesão mal definida, se é uma lesão de bose esclerótica, se não é. Então, sempre a partir de 40 anos vai entrar metástase. E em todas as idades vai entrar infecção como diagnóstico diferencial. Então, você está diante de uma lesão que parece ser muito ruim. Ela tem bordas mal definidas, né? Ela parece até reação periosteal, parece tudo de ruim.
e você está diante de um paciente que está com aquela lesão quente, vermelha, com febre, cara, você tem que pensar que é infecção. Você não vai pensar logo de antemão que é um osteosarcoma, por exemplo, tá certo? Então, lembrar que infecção, ela é o grande salvador, porque você pensa assim, cara, essa imagem é horrível, isso aqui deve ser uma lesão de alta agressividade, talvez vá ter que tirar esse membro, vai ter que amputar a perna da pessoa. Opa, calma, tá vermelho, tá quente, tem leucócito alto, tá saindo pus, tenho que pensar em infecção. Graças a Deus, vamos fazer antibiótico terapia endovenosa para ver se isso resolve. Tá certo? Então, pense sempre na infecção como importante diagnóstico diferencial. E a partir dos 40 anos, sempre pensar nas metástases como diagnósticos diferenciais, tá certo? Então, essa parte daqui é muito importante, ó. Se eu estou diante, o que é que me faz pensar que a lesão é menos agressiva? Se ela tem bordas escleróticas bem definidas, limites precisos, se ela tem uma reação periosteal do tipo sólida, certo? Que é quando você praticamente não vê reação periosteal. A ausência de componente de partes moles, destruição óssea do tipo geográfico e lesões concêntricas. Geralmente, essas são as características das lesões benignas, tá bom? Lesões malignas, né, que são mais agressivas, tem bordas mal definidas, zona larga de transição, reação periosteal do tipo casca de cebola ou raios de sol, partes moles, tá? Acometimento de partes moles e destruição óssea do tipo ruído de traço ou difuso, e geralmente excêntricos. Quem é que faz o diagnóstico diferencial de lesões benignas? Metástase e mieloma múltiplo. Então, você está diante dessas características de lesão, mas o paciente tem mais de 40 anos, tem que incluir metástase e mieloma múltiplo nos diferenciais. Você está diante de características de imagem que são terríveis, que parecem lesões de alta agressividade, e aí você tem que considerar granuloma eosinofílico e infecção como diferencial, tá certo? Então, essa parte é muito importante. Então, só para mostrar mais... Diga, querida. A senhora pode mostrar de novo as lesões cêntricas e excêntricas? Cêntricas, por exemplo, essa lesão ela é considerada cêntrica, porque ela está no meio do osso, certo? Essa é considerada também uma lesão cêntrica, porque está no meio do osso. Já essa lesão aqui, ó, ela parece excêntrica. Você percebe que ela pega aqui uma parte do húmero, ó, ela não pega o meio, ela comeu, inclusive, essa borda, né, medial da cortical do osso e deixou essa aqui intacta, né? Então, essa lesão é considerada excêntrica, tá bom? Esse cisto simples também é excêntrico. Percebeu que existem exceções na regra, né? Porque metástase, né, ela é uma lesão que é considerada agressiva, mas ela aqui, na verdade, está excêntrica, mas o cisto simples é uma lesão considerada pouco agressiva e está excêntrica. Tá bom? Então, existem exceções às regras. Tá? Então, cêntrica é uma lesão que está no meio do osso, e excêntrica é uma lesão que está mais na lateral, na periferia. Tá bom? E aqui tem, mais uma vez, ó, isso aqui é para você, o foco da aula é esse, pessoal. Mais do que saber que tipo de lesão que é saber olhar um raio-x e dizer, isso aqui é uma lesão mais agressiva. Essa lesão, ela é menos agressiva. Fica mais tranquilo, fica menos tranquilo. É mais o objetivo da aula é esse, tá certo? Então, mais uma vez, características, né? Maligno, extensão a partes moles, benigno, contenção da lesão, tá? A lesão fica contida, forma tipo uma concha aqui na cortical, que não deixa a lesão passar para a região de partes moles, tá? Então, mais uma vez, mesma coisa, tá? Zona de transição, exemplos. Então, é o indicador mais confiável para você dizer se é mais agressivo ou menos agressivo. Se a zona de transição é curta, significa que o crescimento é lento e tem uma tendência a menor agressividade. Se a zona de transição é longa, significa que foi um crescimento rápido e tem uma tendência maior à agressividade, tá certo? Então, ó, isso aqui são zonas de transição curta, que você tem limites bem definidos da lesão para o osso saudável. Você olha a radiografia e diz, a lesão está aqui não tem mais lesão. Já o osteosarcoma, a lesão está aqui, mas será que ela está aqui também? Eu não sei, eu não vejo. Infecção, também não consigo ver direito onde está o limite da lesão. Granuloma eosinofílico, também não consigo ver direito o limite. Lembrar que granuloma eosinofílico é uma exceção, é uma lesão benigna, tá? Menos agressiva, né? Digamos assim, é o termo correto. E ela tem uma zona de transição longa, tá?
é uma exceção. Reação periosteal. Ó. Reação periosteal, ela é quando você observa aqui a região da camada cortical do osso e você vê que não tem praticamente nada passando para as partes moles. A reação periosteal sólida é essa que parece só uma nuvenzinha ao redor aqui do osso. Ela é quase imperceptível. Tem muita gente que diz assim, quando eu não vejo reação periosteal é porque ela é do tipo sólido. Tem muita gente que fala isso, tá? Então, essa reação é o mais normal. Essa paciente, ela tem menos agressividade. Já todas essas são reações periosteais que denotam mais agressividade. Por exemplo, essa daqui, ó, parece que é uma casca de cebola. Ela é mais comum no sarcoma de Ewing. Raios de sol, ó, parece que tem uns raios de sol aqui passando para fora do osso, nessa região de partes moles. Triângulo de Koldman. Parece que isso aqui forma tipo um triângulo. Diga, querida. Professora, diga, Marina. Tipo assim, se tiver algum paciente que tenha tido, sei lá, uma fratura óssea, isso aí pode aparecer, essa reação periosteal, porque é como se fosse uma inflamação, né? Assim. Numa fratura, o mais comum é não aparecer, certo? Sim. Não aparece. O que aparece é assim, o típico da reação periosteal são em lesões ósseas, né, tumorais, assim, que há multiplicação celular. Como a fratura às vezes você pode ter um fragmento que fica nas partes moles, e aquilo, você tem que olhar direito para ver que aquilo é um osso, né? Não é uma reação periosteal, tá? Mas reação periosteal você tem que pensar em lesão de lesão óssea mesmo, tá? Um tumor, uma lesão pode ser benigno ou mais maligno, né? Daquele menos agressivo, mais agressivo, tá bom? Tá certo, professora, obrigada. De nada, querida. Destruição cortical, isso não me diz nada se é mais agressivo ou menos agressivo. O que vai me dizer é risco de fratura. Se a pessoa destruiu a região cortical, ela pode fraturar muito facilmente, tá certo? Então, essa pessoa ela tem que ter medidas comportamentais outras, tá bom? Para que isso não ocasione uma fratura completa, né? Inclusive, a pessoa se tornar acamada, né? Porque não consegue se movimentar, tá? Então, mais uma vez, ó, diagnóstico, só para vocês saberem, ó, se a lesão é mais epifisária, osteosarcoma, se ela tá aqui epifisária, encondroma, tá? Então, assim, esses negocinhos vocês conseguem encontrar tranquilamente. Eu não vou cobrar isso aqui, tá? De vocês. E como eu falei para vocês, a maior parte dessas lesões são do tipo don't touch me. Don't touch me não faça biópsia. Porque se você fizer biópsia, você pode achar que é uma lesão agressiva, sem ser. O caso mais clássico é esse defeito fibroso cortical, que é uma lesão extremamente benigna. Ela, inclusive, é uma lesão de criança, mas que quando chega na adolescência, isso comumente se resolveu a lesão, e se você fizer a biópsia, vai parecer que é uma lesão maligna, e o paciente pode, inclusive, ter amputamento de membro como tratamento, entendeu? Então, tipo assim, don't touch me, porque se você fizer uma biópsia em mim, saiba que pode ser uma lesão, vai dar uma lesão que é muito mais agressiva que de fato é, tá certo? Só para vocês saberem desses exemplos, tá? Lesões que eu posso cobrar para vocês na prova, porque são extremamente comuns. Essa é uma delas. Cisto ósseo simples. Então, ó, o cisto ósseo simples é a lesão menos agressiva que existe, certo? Mas é uma lesão extremamente osteolítica. Cisto é uma área de acúmulo de água, tá bom? Então, assim, aí dentro não tem osso, aí tem água, tá bom? Então, o que é que vocês, que é muito clássico, é esse fragmento aqui, ó, na região do cisto, às vezes tem um fragmento de camada cortical que fica flutuando aí dentro, tá? Isso é o sinal do fragmento caído. Isso é patognomônico para cisto ósseo simples. Viu esse sinal do fragmento caído, que é um conteúdozinho fino de cortical ósseo que está boiando aqui dentro dessa água, e isso é cisto ósseo simples, patognomônico, tá bom? Por isso que cai muito em prova de residência, tá certo? E aí, ó, é uma lesão bem pouco agressiva, porque é zona de transição curta, você vê muito bem a destruição óssea, o limite é bem preciso, mas pode fraturar, né? Por isso que ela não é considerada benigna, tá? Ela é pouco agressiva, porque ela pode causar fratura e o paciente ficar acamado, e consequentemente até ter TVP e morrer, né? Então não dá para você chamar uma lesão dessa de benigna, tá? Reação periosteal não tem, acometimento de partes moles não tem. Outra
lesão que é considerada de baixa agressividade, mas não tão baixa quanto o cisto simples, ela já é um pouco mais agressiva, mas ainda assim pouco agressiva. É o cisto ósseo aneurismático. Perceba que é como se você tivesse insuflado o osso, você assoprou o osso e ficou com esse aspecto aqui de balão, tá bom? Isso geralmente é causado por trauma. E aqui dentro, ao invés de ser água, é sangue, tá certo? Então, é um outro exemplo. Tumor de células gigantes, né? Esse tumor de células gigantes já tem um comportamento parcialmente agressivo, tá bom? Mas não é não é considerado mais agressivo do que ele está mais para benigno do que para maligno, digamos assim, na nossa terminologia antiga, tá certo? Ele é bem delimitado, tem uma zona de transição curta, tá? Não acomete partes moles, pode fraturar. Agora vamos chegar nos malignos mesmo, né? Nos autoagressivos, altamente agressivos, né? Osteosarcoma, tá? Então, osteosarcoma é essa lesão, né? Que ela tem limites mal definidos, zona de transição longa, tem acometimento de partes moles e faz aqui, ó, reação peroxial do tipo triângulo de Koldman e aqui raios de sol, tá? Então, osteosarcoma é essa lesão, tá bom? Sarcoma de Ewing é uma lesão diafisária, acomete muito crianças, tá? Também é uma lesão extremamente infiltrativa, simula muita infecção, porque criança geralmente a gente tenta pensar que é mais infecção, né? Pode ficar vermelho, pode ficar quente no lugar, então vai entrar como diagnóstico sarcoma de Ewing, e ela faz essa reação do tipo raios de sol, tá bom? Outra lesão extremamente comum, essa é muito benigna, tá? É o osteocondroma. O osteocondroma, pessoal, parece um crescimento ósseo exofítico. Isso aqui só é feio, mas não causa nada, tá? Então a pessoa ela toca a perna dela e vê que tem um osso ali, certo? Perto do fêmur. Essa é a localização mais comum dele, tá? Isso aqui não dá nada, isso é benigno, vida que segue, não tem indicação de fazer nada. Professora, o sarcoma de Ewing é benigno? Maligno. Esses dois aqui são malignos, ó. Osteosarcoma e sarcoma de Ewing são os protótipos da malignidade. Inclusive, eu tive um contemporâneo de residência que morreu com sarcoma de Ewing. Residente de clínica médica, 25 anos. Descobriu isso aqui, estava na pelve dela. Ela estava com dor pélvica. Aí fez uns ultrassons, culpou o ovário, culpou o útero, mas ninguém encontrou nada. Aí depois resolveu fazer uma tomografia e era um sarcoma de Ewing que ela tinha na pelve. Uma pessoa maravilhosa, super do bem, infelizmente nos deixou de forma prematura, assim, muito triste. Então, assim, lembrar que tumor ósseo não tem idade. Qualquer idade tem que ser cogitada tumor ósseo, pessoal. Qualquer idade, tá certo? Então, esses dois aqui, osteosarcoma e sarcoma de Ewing, vocês têm que saber, porque são os tumores ósseos malignos primários do osso mais comuns, tá certo? Osteocondroma, né? Então, osteocondroma é isso aqui que eu falei para vocês, que é uma lesão benigna, tá? Que parece só um crescimento ósseo exofítico, não causa nada. E os diagnósticos diferenciais a partir dos 40 anos. Sempre entrar mieloma múltiplo, tá? Que ele tem esse padrão permeativo, é uma doença que acomete praticamente todo o arcabouço ósseo. É muito comum a gente encontrar essas lesões aqui osteolíticas na calota craniana e nessa região aqui do fêmur proximal e do acetábulo, tá bom? Quando você olha a lesão, ela tem alta zona de transição, longa zona de transição, denotando uma lesão de maior agressividade, tá certo? E lembrar sempre das metástases. Então, mieloma múltiplo e metástase para todos, você tem que cogitar a partir de 40 anos, tá? Para todos. Lembrando que metástase é o tumor ósseo mais comum. É o tumor ósseo mais comum, tá bom? Graças a Deus, digamos assim, né? Porque geralmente acontece pessoas mais velhas, né? Mas é terrível, né? Terrível. A pessoa tem dor. Pessoal, metástase na coluna quebra o corpo vertebral. E a pessoa fica com uma dor terrível. Pode comprimir, inclusive, a medula espinhal, essa fratura. Tá? Então, é uma fratura que a gente chama de patológica, né? Que dá uma dor exuberante. O paciente pode ter compressão medular. Então, metástase não é simples.
Então, tem que ser cogitada a partir dos 40 anos, tá bom? E era isso, pessoal. Então, eu só coloquei esse slide aqui, que a medicina é uma profissão a serviço da sociedade, né, e da saúde do ser humano e da coletividade, e deve ser exercida sem discriminação de qualquer natureza, tá? Então, foco em tentar fazer a diferença no mundo através do que vocês escolheram para fazer como profissão. Era isso, galerinha. Vocês têm alguma dúvida? O que eu quero que vocês saibam dessa aula é a questão de diferenciação de lesões de baixa agressividade e de alta agressividade, tá? Saber as reações periosteais, né? Então, por exemplo, como que é o osteosarcoma, como que é o sarcoma de Jung, tá bom? Que são lesões extremamente agressivas, e identificar lesões benignas, as lesões benignas mais comuns. Cisto ósseo simples, cisto ósseo aneurismático, osteocondroma, tá bom? E lembrar sempre das metástases e do mieloma múltiplo. Beleza? Valeu, Maria. Obrigada, viu? Obrigada, Marina. Valeu. Tudo de bom aí, pessoal, para vocês. Obrigado. Tchau, tchau, professora. Obrigada, professora. Bom. Tchau, tchau.